Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivante de Verão, diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê Internacional, no meio desse lockdown maluco. Você fazendo companhia pra gente e a gente fazendo companhia pra você. No programa de hoje, temos o prazerzaço de conversar com uma fera. Estou falando do jornalista, ex-atleta Chico Lins. Um oferecimento de Shandong, porque os melhores momentos da vida merecem serem brindados. O nosso Bom Vivante de Verão já está no ar. Cepera, o sabor da vida não tem receita. Apresenta Bom Vivante de Verão. Oferecimento Continente Shopping. Viver aqui é tudo. Oats. Kia Power Imports. O poder de surpreender. E olha, você sabia que existem 7 tipos de gostos diferentes e que cada condimento e molho tem um gosto? Agora eu quero ver se você adivinha qual é o gosto dos molhos de pimenta extra forte e mexicano. É claro que eu estou falando do picante. O molho de pimenta extra forte é feito com pimenta jalapeña e também a malagueta. O mexicano é feito com pimenta habanero, com sabor extra picante. E além disso, tem o famoso e exclusivo dosador, que você pode ter dosagem em gotas ou fluxo contínuo para aqueles verdadeiros apaixonados por pimenta. Para saber mais sobre os gostos, sabores e suas tendências, olha, preste atenção, aponte a câmera do seu celular para este QR Code que está na sua tela. O sabor da vida não tem receita, especialmente com Cepera, a especialista em sabor. Cepira no sabor, Cepira na cepera. E pegue esse celular, ainda dá tempo, vai, corre. Aponta aqui para o QR Code, você vai saber muito mais sobre essa empresa que a gente carrega no nosso coração. Muito bem, estamos começando mais um Bom Vivante, diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê Internacional. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara que fez a sua história, a sua carreira no futebol, formado em jornalismo pela Unisul. Mas, além de tudo isso da sua história no esporte, ele é um grande pensador. Temos o prazer de conversar hoje com Chico Lins. Grande Chico, só eu para conseguir te tirar da praia mole em plena pandemia, né? Olha, Léo, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar contigo. Saí, né, durante a pandemia ou a trabalho, mas em termos de lazer, em termos de compromissos, pouquíssimos. Dois encontros na minha casa, na Praia Mole, com amigos, 2 no máximo, 3. No começo de janeiro eu fiz mais um. Mas não fui a restaurante, não fui a bar, não fui a nenhum tipo de perigo, né? Então me ligasse ontem, eu falei, só eu? É lugar aberto? Então vamos. Então é um prazer estar aqui falando contigo, porque tu és um amigo de muito tempo. Amizade que eu tenho, saudade do teu pai, então para mim é um prazer estar aqui falando contigo. Antes de começarmos então a falarmos da sua carreira, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, cara, porque assim, a gente hoje está vivendo o auge do apocalipse à beira de um colapso de saúde. Você é um cara muito ponderado, apesar de ter latente o seu ideal político, mas você é um cara muito ponderado, um cara que consegue fazer a leitura muito bem das coisas. Qual é a sua leitura desde o início da pandemia até hoje, tudo isso que nós estamos vivendo, já que você é um cara que consegue e tem esse privilégio de olhar tudo de uma maneira distante e ao mesmo tempo muito presente? Olha, Léo, eu acho que é importante, né, em qualquer momento da sua vida, você ter lado. Eu tenho meu lado que é bem claro. Eu tenho minhas redes sociais, eu tento expor aquilo que eu acredito. Agora, aquilo que eu acredito talvez não seja a verdade absoluta, ou possivelmente não seja a verdade absoluta. É apenas a minha visão de mundo, né? Eu acho que a gente começou a se perder na questão da pandemia e o Brasil talvez mais do que em outros lugares, por a gente começar a desafiar a ciência e politizar demais a questão do vírus. Então, acho que desde o começo houve um desafio à ciência que eu realmente não posso entender. Eu acho que nós temos que seguir a ciência. O vírus foi uma coisa muito nova, inclusive a própria Organização Mundial da Saúde se perdeu em alguns momentos na maneira de combater, de conhecer o vírus e suas alterações. Então, acho que houve uma confusão muito grande no mundo inteiro para combater o vírus, no Brasil em especial. Porque eu acho que o Brasil, a gente vive um momento político muito
conturbado, e isso dificultou o combate à doença, ao vírus. Talvez se a gente não tivesse esse ambiente tão explosivo, nocivo, político que a gente está vivendo. Essa animosidade. A animosidade latente, né? Inclusive, da minha parte, algumas vezes, eu acho que a gente teria administrado melhor a questão do vírus, né? A questão de expor, de colocar uma política pública, uma política de Estado, né? Para a gente minimizar a questão e os prejuízos que a pandemia causou. Você já teve a felicidade de acompanhar o seu pai sendo vacinado. Que sensação? Olha, parece piegas, parece uma coisa assim, olha, mas foi uma emoção, cara. Eu estou agora esperando a emoção da segunda dose do meu pai e da primeira dose da minha mãe. Porque o pai tem 90, fez 90 em outubro, a mãe fez 80 em agosto e a mãe, a próxima leva, a minha mãe entra já para vacinação. É uma emoção muito grande, porque eles são privilegiados e chegar a essa idade com saúde e lúcidos, né? E sabendo, né, do problema que a gente vive. E o meu pai, ele leva um pouquinho a melhor do que a minha mãe ficou um pouquinho mais afetada com a questão da pandemia. O meu pai, isolado, em casa, mas o meu pai conseguiu administrar melhor a situação. Então, vê-los sendo vacinados é uma alegria muito grande para um filho, é uma alegria muito grande para um neto, é uma alegria muito grande para quem gosta de uma pessoa mais velha, já com mais idade. Então, realmente foi uma emoção grande, cara. Porque eu não quero ver meu pai só livre da Covid, eu quero ver meu pai e minha mãe com saúde o tempo que eles puderem viver. Hoje no nosso Bom Vivan temos o prazer de conversar com Chico Lins, diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê Internacional, como você pode observar nas imagens do drone do nosso programa. Chico, essa nova geração que te acompanha através da sua comunicação, você que foi formado em jornalismo, que participa ativamente dos programas de rádio, as pessoas te veem como um comunicador, mas a sua história dentro do esporte começou dentro de campo ou dentro das quadras. Vamos refrescar um pouquinho as imagens. Eu não sei se você tem algumas imagens de arquivo que pode nos oferecer para a gente ilustrar, porque você foi um grande craque, principalmente dentro da quadra de salão, que é um futebol que exige um dinamismo, um pensamento muito rápido e um preparo físico explosivo. Olha, minha história começa no salão, embora como todo menino da minha idade, né, com 7, 8 anos, eu morava ainda no Rio de Janeiro, pensava em ser jogador de futebol de campo, né? Lógico que a minha classe social talvez não era comum naquele tempo um filho de uma família conhecida, né, aqui de Florianópolis e do estado, tentar jogar futebol, porque futebol era uma coisa meio marginalizada na década de 70, na década de 80. Mas eu consegui driblar alguns preconceitos, alguns amigos do meu pai falaram, não deixa o Chiquinho jogar futebol, isso é coisa de malandro, né? Então, e eu consegui, não no futebol de campo, mas através de futebol de salão, e eu me sinto um privilegiado por causa disso, fazer aquilo que eu mais gostava na vida, né? Que é fazer esporte, que é estar em contato com uma bola. Fui profissional de futebol de salão durante 16 anos, fiz a minha vida. Jogou em quais times, Chico? Eu comecei no colegial, que foi o embrião, né, da minha carreira, com o professor Moreira, que foi muito importante na minha formação como atleta. O Colégio Catarinense foi muito importante na minha formação geral como pessoa, né? Depois eu saí para Elase, depois eu fui para Tigre de Joinville, foi quando eu abandonei o jornalismo na Federal, e aí tive que optar naquele momento pela minha carreira, porque estava começando a aparecer no cenário do futebol de salão brasileiro. Depois eu fui para Perdigão, que era o maior time do país. E aí entra o DNA e o dedo do Saul Brandalize, da nossa TV. O Saul, que era o grande entusiasta do futebol de salão na família Brandalize. O Saul foi um personagem muito importante, não só dentro do time da Perdigão, né, da manutenção e da formação daquele time, que foi o maior time do mundo naquele tempo, mas também das mudanças e nas transformações que o futebol de salão teve, com a transmissão dos grandes campeonatos pela televisão. Então, aquela camisa da Perdigão, ela ficou muito emblemática, ela marcou uma geração, muito, né? Muito. E até hoje eu tenho duas camisas. Eu fui em Videira há 4 anos atrás, mais ou menos. A gente fez um encontro dos campeões sul-americanos. Quem era o time? Bom, eu joguei com o Jackson, joguei com o Fabinho, que até hoje mora em Videira. Eu joguei com o Paulo Nunes, que nos deixou faz 2 ou 3 anos, muito cedo. Joguei com o Ike, joguei com o Pança, joguei com o Norberto, Márcio. Eram tantos craques, Celso, Almir,
que foram da Tigre para Perdigão comigo. E era um time mágico. Quando eu cheguei na Perdigão, eram 7 jogadores da seleção brasileira. E eu falava assim, como é que eu vou jogar no meio de tanto craque, né? E no final daquela temporada, em 89, depois do Fabinho, eu fui o cara que mais joguei, né? Minutos, a gente tinha minutagem, fui o cara que mais joguei, tanto que em 89 eu e o Fabinho fomos juntos, no final de 89, começo de 90, fomos juntos para a Espanha. Como é que foi chegar na Espanha? Hoje, se qualquer brasileiro for passar por uma experiência, tanto na Europa como nos Estados Unidos, na Ásia, vai ter uma diferença cultural. Na década de 90, tudo era muito mais latente, não havia internet, a comunicação, a nossa informação era muito menor sobre os outros povos. Como é que foi chegar jovem num país tão diferente, numa atmosfera tão... Foi complicado, mas só que a Espanha é um país muito acolhedor. O povo espanhol, lógico, se você se comporta bem, né? Porque não adianta chegar lá achando pagar de patrão e aí as pessoas não vão te receber bem e vão até... Vão te colocar no teu devido lugar. Tem um pessoal, por exemplo, eu e o Fabinho, para dar um exemplo, nós chegamos na Espanha do melhor time brasileiro, que era a Perdigão. Então nós fomos contratados. Existia antes da nossa chegada, e aí eu estou falando de mim e do Fabinho, mas também de uma leva de jogadores que foram para a Espanha nessa época, mas tinha outros jogadores que foram lá para, olha, vou trabalhar de dia, vou tentar jogar um futebol de salão de noite. A partir daquele momento, houve um movimento de contratações de jogadores, que aí os jogadores tinham um contrato assinado, tinham permissão, né, o permisso de residência, que era a permissão de trabalho e residência na Espanha. O salão não era ainda um esporte profissional na Espanha, mas a gente estava na Espanha legalmente, tal. Ganhava naquela época em peseta? Ganhava em pesetas, né? Mas a gente, na verdade, eu sempre transformava em dólar, porque a gente, naquela época, ainda não havia a conversão para o euro, a peseta era mais desvalorizada, claro, mas a gente pensava em dólar. Olha, quantas pesetas em dólar é o meu salário. E valia a pena. Além da aventura de jogar na Europa e estar jogando num grande cenário do futebol de salão, a Espanha já estava começando, depois a Espanha foi bicampeã mundial, 2000 e 2004. Mas a Espanha já estava ali entre as 4 melhores equipes do mundo, seleções do mundo, e uma liga muito forte, uma liga que tinha se reestruturado. E aí foi jogar, foi maravilhoso. Alguns problemas de adaptação, mas eu sempre fui um cara muito metido e muito, acho que simpático. Então eu tive, a cidade de Toledo, era uma cidade pequena que eu cheguei, foi uma cidade que me acolheu muito bem e os resultados do time, primeiro ano campeão de Copa, segundo ano campeão de Liga. Aí as portas se abriram, todo mundo me achava bonito, gente fina, legal. Gente fina, elegante e sincera. Tudo. Então, os resultados da quadra facilitaram a minha adaptação, né? Então, e tanto que eu fiquei 5 anos em Toledo e só saí de lá quando o meu time começou a ter uns problemas financeiros. Muito bem, no nosso programa de hoje temos o prazerzaço, você que está em casa curtindo o seu lockdown nesse final de semana especial, aqui diretamente da nossa casa de praia em Jurerê Internacional, recebendo Chico Lins, grande cabeça, pensador. Você é o segundo jogador de futebol que a gente recebe nesse verão e que a gente quebra esse paradigma que jogador de futebol não tem um bom papo, não tem boa cultura. Já recebemos um médico junto com o Dr. Ismael e hoje você quebrando todos os paradigmas, ele que é formado e teve aula com o nosso queridíssimo, inesquecível meu pai, Rômulo Coelho. Nosso Bom Vivan tem oferecimento da Unilux, as principais persianas do Brasil são produzidas em Santa Catarina pela turma da Unilux. E bem pertinho da fábrica da Unilux, o Continente Shopping, que nesse final de semana mais uma vez está fechado, mas a partir de segunda-feira, das 10 às 10, trazendo toda a melhor atmosfera com toda a segurança para a sua família. Além deles, da Claro. Ah, conectividade. Conectividade é ter banda larga de qualidade, estável e com fibra. É subir a barra do seu jogo. É ter repetidores levando o Wi-Fi até o fim do corredor. O que vocês acharam? Conectividade é viver com tudo, dentro e fora de casa. Conectividade, é claro. Claro, você merece o novo. Exposição Mundo Jurássico no Continente Shopping. Venha se divertir com réplicas em tamanho real dos animais que dominaram a Terra. Entrada gratuita no Continente Shopping.
Olha, e a escola canadense Maple Bear do continente está atendendo de maneira normal, presencial e também remota. Tudo de acordo com o projeto de volta às aulas aprovado no Plancom. Todas as medidas de segurança estão sendo aplicadas na unidade continente. Para garantir a segurança dos colaboradores, professores e alunos, a Maple Bear Continente fez um investimento no valor de R$ 125 mil na compra do sistema de desinfecção hospitalar chamado Baclean Basic, da fabricante Eroy Medical. O sistema efetua a desinfecção em todos os ambientes da escola em log 4, termo técnico que indica a desinfecção de 99,9% dos micro-organismos de superfícies e do ar. Para você ter uma ideia, essa mesma tecnologia de desinfecção está sendo realizada no Hospital Florianópolis, referência para a Covid no estado de Santa Catarina. Além disso, a empresa investiu mais de R$ 10 mil na compra de face shielder, tapetes, totens, óculos, máscaras, lisoform, álcool em gel, porta-álcool em gel e cartazes sinalizadores. Para os pais que optaram pelas aulas online, a escola fez um forte investimento em câmeras, microfones e plataformas de comunicação remota. A Maple Bear Continente atende da educação infantil até o 7º ano do ensino fundamental e o telefone e o endereço estão aí na sua tela. Você está assistindo Bom Vivan de Verão. Oferecimento: Imperatriz Gourmet, Unilux, transformando espaços em ambientes. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan de Verão, diretamente da nossa casa de praia em Jurerê Internacional, hoje conversando com o jornalista, ex-jogador de futebol, Chico Lins. Chico, semana a gente viveu um clássico diferente, uma movimentação diferente, já que as torcidas nem puderam fazer a recepção tradicional, que hoje é o grande momento do futebol, já que aquela energia da entrada de campo hoje foi adormecida pelo protocolo padrão FIFA. E hoje aquilo que movimenta, que as pessoas gostam de postar, é a história da recepção do time. Nem isso nós tivemos. Um clássico diferente que demonstra exatamente aquilo que nós estamos vivendo de uma pandemia? É triste, né? Eu vejo os jogos no mundo inteiro. Agora tem alguns lugares que já permitido um percentual... Os gatos pingados, como diz o Manezinho. Um percentual pequeno de torcedores, mas eu vejo aqui no futebol brasileiro. Né? É triste, mas eu acho que é necessário. Entende? A gente, enquanto não tiver o controle, o mínimo controle, coisa que nós não temos, eu acho que é um disparate a gente autorizar imaginar torcedor no estádio. Por quê? Porque na hora do gol, né, o torcedor é um passional extremo, né? Na hora do gol, e isso eu já tive em Maracanã, já tive em estádios na Espanha, você abraça quem não conhece. Né? Então, quer dizer, logicamente que a gente está reaprendendo a viver em tempos de pandemia, mas é um momento que eu acho que dá para evitar ainda. É muito triste, um clássico como Avaí e Figueirense, uma final praticamente como disputaram Flamengo e Inter no Maracanã, foi na última rodada. Uma final de Libertadores histórica, final de Libertadores, né? A gente viu final de Champions League. Então é muito assim, eu fui atleta, o que eu mais gostava era jogar num estádio, num ginásio cheio. Eu joguei com um ginásio para 20 mil pessoas. Tanto joguei como, na época da CIMED dirigente, nós fomos jogar a final em Minas, contra o Minas, no Mineirinho, 20 mil pessoas. Independente de jogar a favor ou contra, é um espetáculo você estar com o ginásio lotado. Então é muito triste a gente ver um espetáculo sem a presença do público, que é um ingrediente fundamental naquela atmosfera, mas infelizmente é o que temos para o jantar. Sabe? Ô Chico, falando de CIMED, você fez uma boa lembrança, porque assim, a cidade viveu, dentro da história do voleibol, momentos épicos, né? O time da CIMED, a história de grandes líderes dentro do voleibol. E hoje nós temos uma lacuna dentro desse esporte. E toda vida que eu passo pelo Capoeirão, eu lembro que, nossa, como é que a gente tinha o melhor time jogando ali, com aquela estrutura, com um calor absurdo ou com uma goteira. Que ensinamentos a CIMED deixou e que ensinamentos a CIMED deixou que não foi captado pela cidade? Olha, primeiro a CIMED deixou, além dos ensinamentos, assim, muita saudade, né, daquele período. Né? Foram períodos mágicos, foi um período mágico, dizendo que a CIMED foi uma continuação de um projeto que eu e o Renan montamos na Unisul,
né? Depois a gente saiu da Unisul, montamos o projeto da CIMED. E eu acho que uma coisa, o retrato do esporte brasileiro hoje é mais ou menos o que a gente vive aqui em Florianópolis, né? O investimento das empresas no esporte é cíclico. Aí nós tivemos vários times de futebol de salão, de voleibol, que as empresas investiam, conseguiu atingir o seu objetivo, a exposição da sua marca e depois retraiu e investiu em outra Temos área. inúmeros exemplos e o mais clássico deles é a Parmalat no futebol. Parmalat, a gente falou da Perdigão, a gente fala de outras grandes equipes, né, as grandes marcas, né, Bradesco, todas as marcas, grandes marcas investindo. Atualmente a gente convive com a Red Bull investindo muito grande. Red Bull investindo no futebol, aí, com um projeto que uniram com o Bragantino. Então eu acho que para o esporte amador, o investimento das grandes marcas é cíclico. E a gente está passando por um momento da economia muito difícil, então isso aí reflete muito nos esportes ditos amadores, né, esportes olímpicos. Tem uma outra faceta, um elemento complicador para esse tipo de esporte, vôlei, futebol de salão, basquete e outras modalidades. É que muito do investimento, pelo menos na parte da estrutura, eram feitos pelas prefeituras e governos. E hoje, prefeituras falidas, governos com dificuldade de arrecadação e tal e tal. Então, esse investimento também diminuiu muito. Hoje, as prefeituras trabalham um pouquinho mais na formação, mas não no esporte de alto rendimento, que é importante até para aqueles meninos que estão formando, para você trabalhar o ídolo e o espelho e para essa garotada ter uma motivação para seguir. Então, infelizmente, essa semana eu estava lendo uma notícia do projeto do José Roberto Guimarães, em São Paulo, que não sei quem não pagou, que o outro deu calote, e que ele está bancando da sua própria conta, do seu próprio bolso, para não deixar as atletas dele, é um time de voleibol feminino, né, não deixar as meninas sem pai nem mãe. Então, eu acho que esse é um pouco do retrato do atual cenário do esporte brasileiro. Infelizmente, tempos como a Unisul, tempos como a CIMED, que era uma empresa forte investindo, era a prefeitura dando uma estrutura, como o ginásio do Capoeirão, que era acanhado, mas era uma coisa que a gente deixava uma joinha, né? De vez em quando chovia mais dentro do que fora, mas era... Bons tempos de arquibancada, vendo o João Adib, vamos porra, vamos! O Adib, o João, que era um entusiasta, né? Mas aí de repente o João disse, olha, eu cheguei no máximo, nós tínhamos aqui a base da seleção brasileira, que eles tinham no começo, ganhavam X e de repente eles passaram em valor de mercado a valer 10X. E aí o João não conseguiu manter todo mundo e a estrutura que a gente tinha não conseguiu manter porque os outros times, para interromper a série vencedora da CIMED, tinham que pegar o Bruninho, tinha que pegar o Thiago, tinha que pegar o Lucão e foi feito isso. Um time foi em cima do Thiago, outro time foi em cima do Lucão, outro time foi em cima do Bruninho. E aí o João disse assim, olha, até aqui brinquei, e agora eu vou brincar de Stock Car, vou brincar de outras coisas. Aí vai ficar de gente grande. Muito bem, nosso programa hoje, temos o prazer de conversar com Chico Lins, essa grande alma, esse grande pensador. Nosso programa tem o oferecimento das Óticas Carol, também da Oats, essa empresa comandada pelo Marcelo, meu amigo Marcelo Vieira, e a Harmonize, que está com nova atmosfera na Avenida Mauro Ramos. Eu tenho certeza que você, ao visitar a Harmonize, vai ficar impressionado com o bom gosto da minha amiga Jo Vieira, além da Kia Power Imports. Em cada modelo que produz, a Kia coloca toda a excelência e devoção de quem é apaixonada por fabricar automóveis. Temos uma relação passional com nossos projetos e buscamos obstinadamente a perfeição, especialmente quando o assunto é design. Oferecer uma experiência única aos clientes. Esta é a única razão de existir da Kia. Isso é o poder de surpreender. Realmente acreditamos que sendo seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. Uma certeza a gente tem: unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Toda idade tem seu estilo, sua beleza e seu desconto. Na Carol, sua idade é seu desconto.
é uma Carol para cada idade. Aproveite! Esse look merecia até uma música. Estou aqui para passar um recadinho importante para vocês. A partir do dia 1º de março, estaremos no ar com o Liquida Village 2021. E é super fácil, é só acessar o nosso site e lá já estaremos com as tarifas 35% de desconto off para curtir a Praia do Rosa com essa estrutura de março até o finalzinho de maio. Léo, eu te espero por aqui. Você está assistindo Bom Vivan de Verão. Oferecimento: Costelaria Ponta da Agulha, Werner Coifer, Force, Clothes e Arts, Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, 1970, Beira-Mar Office, Florianópolis. Muito bem, estamos quase encerrando o nosso Bom Vivan de hoje, o nosso Bom Vivan de Verão, diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê Internacional, hoje conversando com Chico Lins. Chico, você teve a felicidade, eu diria até o benefício, de fazer algo que muita gente sonhou e você fez duplamente, que é conviver com Avaí e Figueirense. Isso é um presente que a cidade proporcionou, né? Pô, eu sou um privilegiado, né? Eu olho assim no retrovisor da minha vida e eu falo assim, pô, joguei futebol no salão, cheguei a jogar um pouquinho de futebol de campo, né? Pouca coisa, sem nenhum tipo de destaque. No salão eu tive uma carreira reconhecida e fui muito feliz jogando, né? Eu era realizadíssimo, né? Quando eu parei de jogar, e aí trabalhei no voleibol com 2 projetos maravilhosos, e aí o trabalho no voleibol me levou para o futebol. Para o Figueirense em 2010. E eu trabalhei no Figueirense assim com uma motivação, uma ilusão demais. Ilusão é uma palavra mais espanhola, né? Tem um pouco, com uma motivação, né, de estar fazendo uma coisa que eu gostava, não dentro de campo, mas trabalhando diretamente no futebol. Foi a época maravilhosa da minha vida. Eu trabalhei no Figueirense, depois no Avaí, com um intervalo que eu trabalhei na Rádio Guarujá. E eu posso dizer que, cara, fui muito realizado, só que o estresse do futebol, né, a cobrança do futebol, até mesmo para a minha saúde, para os problemas de saúde que eu tive, era muito forte, a dose era muito forte. Então aí eu preferi sair. Eu acho que foi um momento, foi 2015, quando eu saí do Avaí, né, eu falei, olha... E essa passionalidade, ela dura até hoje você é cobrado. Não, tem uma história muito engraçada que eu acho que deve conhecer, que alguém deram meu telefone num grupo de torcedores havaianos, o Avaí pede, o cara vem me cobrar. Como é que tu contrata esse? Eu falei, amigo, eu não sou o Marquinhos. Olha, se quiser eu dou o telefone do Marquinhos para ti. Marquinhos é meu amigo. Não, tu tá lá assim, porque tu tá querendo me enganar. Não, eu sou... Mas essa passionalidade, essa pressão que o futebol tem um lado legal e tem um lado, e aí, vendo meus problemas de saúde, reflexos, que eu não podia continuar com aquela loucura. Vamos encerrar, no momento que a gente está vivendo a pandemia, no auge, você é um cara que já teve câncer, teve que tirar um rim, hoje você tem uma concepção de vida muito diferente. Para aquelas pessoas que ainda não entenderam esse momento que nós estamos vivendo, que é claro que é importantíssimo, tudo é muito importante, a economia é importante, nós somos incentivadores do projeto da economia, a gente acredita que se parar a economia pode de alguma maneira ficar muito pior em certas circunstâncias, mas você tem uma leitura de vida completamente diferente da maioria. Você já viveu à beira do colapso mental oriundo de uma doença. O que você pode passar para as pessoas que estão ainda com uma dificuldade de entender o grau de necessidade da priorização da saúde? Olha, Léo, primeiro, eu fiz 5 operações, né? E eu fiquei 5 vezes em UTI. Eu sei o que é isso, eu sei que tem uma bomba de morfina aqui, para você ter que estar com a mão presa aqui e se tiver muita dor, apertar a bomba de morfina. Eu não quero isso para mim, não quero isso para ninguém, nem para o meu inimigo, né? Eu acho que a questão da pandemia é uma questão de cidadania, né? E nós todos encararmos a coisa como um rival comum, um adversário comum. O vírus é nosso adversário, ninguém pode jogar a favor do vírus. Então por isso talvez eu tenha até exagerado na questão de me resguardar. Minha mãe estava morando numa casa ao lado da minha, eu tinha que ajudar minha mãe, eu ia de vez em quando visitar à distância meu pai. O meu pavor era eu passar para o meu pai, eu passar para os meus filhos. Eu me preocupo com meu pai, com meus filhos, mas eu me preocupo com a sociedade em geral. Eu acho que lá atrás, se tivesse feito encarado a pandemia como ela era necessário, talvez a gente não precisasse hoje
um ano depois do primeiro caso de vírus, a gente está falando em lockdown de novo. Lógico que a economia é importante, lógico que os empregos são importantes, lógico que tem pessoas que têm que sair de casa para trabalhar, porque é o sustento da família deles, é o pão dos filhos deles. Isso tudo eu entendo. Eu não vou entender, são aglomerações em festas clandestinas, em pessoas que podem ir numa praia e ficar distante uma da outra. Eu tenho um estacionamento na Praia Mole, que eu abri dia 28 de dezembro. Eu não abri o ano todo, geralmente eu abro em outubro, né, começa a dar um tempo bom, mas eu não abri de medo. Medo meu e também para não permitir. Fui ver na Praia Mole lá, as pessoas tudo uma lá da outra, com 2 quilômetros de praia, entre Galeta e Praia Mole, que você pode perfeitamente ir com a sua família e ter um lazer seguro. Eu sei que é agoniante ficar em casa. Eu sou testemunha ocular disso. Embora eu moro na Praia Mole, eu tenho um terreninho ali que eu posso andar e fazer o meu esportezinho. Eu sei que está todo mundo agoniado para sair, mas nós não vamos sair, Léo, se todo mundo não pegar junto isso, se nós não encararmos o vírus como um adversário comum. Então eu acho que essa visão de cidadania, de respeito ao próximo, de respeito aos familiares de mais de 250 mil pessoas que morreram, que perderam, né, famílias que perderam entes queridos, se a gente se isso não nos sensibilizar, o que vai nos sensibilizar mais? Então eu sou um pouco chato, sou um pouco radical para isso, mas eu acho que é dessa maneira que nós vamos salvar a economia. Sabe o que vai salvar a economia? A vacina. Sabe como a gente vai ter vacina? Primeiro, todo mundo se cuidando um pouquinho mais, e depois os órgãos federais, governos, estaduais, municipais, presidente, governadores e prefeitura, o Estado... Fazendo literalmente a união. A união. Mas isso, eu estava falando isso com a minha mulher, cara. A gente está num momento que precisa de união. E a gente vive um momento mais desunido da história desse país. E algumas vezes essa desunião é provocada por gente que deveria unir. Né? Então isso fica um pouco assim, é a hora que eu perco um pouco do meu equilíbrio. Né? Assim, o inimigo é o vírus. Eu não sou inimigo. Eu não sou teu inimigo, tu pode ser de direita, de esquerda, de centro. Eu não sou teu inimigo. E eu posso ser de esquerda, direita, centro, eu não sou teu inimigo. O inimigo hoje, em comum, chama-se a Covid-19, o coronavírus. Então eu acho que esse sentimento que deve bater na gente, sabe? E aí depois, vencendo o vírus, com a vacina, a economia vai voltar. O Brasil tem um potencial para melhorar, não está vivendo um bom momento, já não vivia antes da pandemia, mas tem potencial para se recuperar. Os empresários são importantes nesse país. Agora, eu não vou discutir uma vida, né, uma família que perde uma vida, né, um filho, ou uma mãe que esse dia deu à luz e morreu. Entende? Vou discutir economia com uma família dessa. Os caras vão me mandar plantar batata. Chico, obrigado por ter atendido o nosso convite. Já me empolguei no final. Não, mas já estou quase indo pro Twitter aqui. Calma. No Twitter o Chico é o rei das discussões. Eu tento manter o nível, mas de vez em quando eu sei que eu me perco também. Então, vai se manter no Facebook ou vai sair? Cara, eu já saí umas 3 vezes, cara. Porque, às vezes, eu gosto da discussão, mas quando os argumentos são muito fracos, ou o argumento parte de uma mentira, aí a discussão, o debate perde um pouco do valor. Então, isso mas talvez eu gosto, tem um lado que eu gosto de escrever bastante, gosto de provocar também um pouquinho, mas vamos lá. Bom te ver, querido. Cheio de saúde, também, sempre bem. Tá moreno pra caramba? Ossos do ofício, né? Um prazer enorme estar contigo, sabe que o teu convite para mim sempre é um prazer atender e bater papo contigo. Se deixar, a gente vai até... Ponto final, mais uma edição do nosso Bom Vivante de Verão. Vem aí o Jornal da Band, cuide-se, cuide da sua saúde. A gente se encontra semana que vem, diretamente da nossa casa de praia. Forte abraço, tchau! Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.